Então, Bom dia, sou Tereza, estou aqui com Domênica Rodrigues, uma palmarense que está erradicada em Recife há erradicado, alguns anos. gente. Eu Ela até é assim acho. mesmo, viu, gente? Ela é bem clean, ela é bem É, a zen, ela é vida precisa desse ser jeito. leve. Ela é leve mesmo. E Domênica vai falar um pouco sobre a trajetória dela. E ela é uma pessoa que eu admiro por ser mulher, negra e ter vencido, né, o preconceito. E luta com o preconceito todos os dias. E é como eu sempre falo. Às vezes eu encontro algumas mulheres negras que falam, por causa do preconceito, isso aqui. Sai da frente que eu vou passar com a minha cor. É, né? Essa é Domênica. Olha aí, gente. Então, se o tema é esse, então vamos lá, né? Mas aí não foi fácil, não, chegar nesse lugar de sair da frente que eu vou passar com a minha cor, porque teve muito tempo ainda. Assim, eu acho que a grande maioria da história das mulheres negras que se identificam nesse lugar, enquanto negras, tiveram na sua trajetória um período que elas se identificaram enquanto mulheres negras. E eu tive o meu também, não diferente. Eu acho que eu ainda fui, né, dentro desse lugar da identidade, eu tive 20 anos para me identificar. Então eu sempre soube que eu era negra, estava junto das lutas negras enquanto adolescente, enquanto criança, mas ainda não me via negra. Então eu tenho uma hashtag que eu uso sempre, que é quando eu era branca, tinha muita coisa que eu não via. E esse período de quando eu era branca era de quando eu vivia em Palmares mesmo. E depois que saí, foi que eu fui encontrando pessoas que me diziam que eu era negra e que, porque negra. Sempre escutei muito de negra muito bonita, enfim. Todas essas gentilezas que a gente sabe que a gente escuta, mas eu não me identificava nesse lugar. Até que quando eu me cheguei nesse lugar, essa é a trilha sonora que vocês estão ouvindo aqui do lado, tá, gente? Então, casa. Dentro desse lugar de ser negra e de estar fazendo as coisas enquanto pessoa negra, a gente tem uma trajetória que é muito bacana, né? Então, assim, em Palmares eu tive o Grucalp e Jaores, que esteja onde estiver, tem sempre o meu salve, que era uma pessoa que lutava e que luta onde ele estiver mesmo, pela história da cultura negra e pela valorização do negro dentro desse lugar enquanto artista, enquanto comunicador, enquanto professor, porque ele era essa pessoa. Tenho aqui em Palmares, tinha a quadrilha estilizada, da qual eu fiz parte quando cheguei enquanto adolescente, que a grande maioria das pessoas eram pessoas negras, eram periféricas, e a gente fazia um trabalho muito bonito, não só de resgate da cultura, mas um trabalho de valorização da gente mesmo. E também aí eu já fui crescendo, já fui saindo de Palmares, quando a gente se casa com um homem branco. Então, na hora que eu comecei a me relacionar de fato, né, com namoro, com as relações todas que a gente foi construindo, de fato foram na maioria homens brancos. Eu tive sim outros namorados e acho que tive um negro aqui que vivia aqui em Palmares, dentro desse processo de adolescência. Diga-se de passagem, era um negro lindo. Mas a gente tem tive um namorado negro, o Sérgio, e depois eu só tive namorados brancos mesmo. Não me consigo identificar quais eram esses outros. Mas dentro desse lugar, a gente, de ter me casado com um homem branco, de ter uma filha branca, eu começo a me tornar uma mulher negra mesmo, e me identificar com essa história e correr atrás dessa minha ancestralidade. De onde é que eu venho, quem é que eu sou, por que é que eu tô aqui, e perguntar direto à minha mãe. A minha natureza é uma natureza muito mutável. E eu sou muito curiosa também. Quem me conhece sabe que eu vivo inventando coisa. Um dia eu tô com o cabelo amarelo, outro dia eu tô com cabelo de trança, outro dia o meu cabelo já tá curto, outro dia o meu corpo já é outro corpo, Meio eu já tô em outra camaleão. cidade. As coisas vão se acabando, eu vou querendo fazer tudo de novo, do mesmo jeito, porque a saudade é que me move muito nesse lugar. E aí, nesse lugar de pessoa curiosa, né? E foi essa busca pela minha ancestralidade, pela pessoa que eu sou, ou que eu fui quando era criança, que me traz até aqui. Eu tenho uma família paterna negra, com uma avó lavradora, do engenho Bom Gosto de
da usina Pumati. E tem uma mãe e uma avó. Eu tenho uma mãe que é cabocla, todo mundo conhece Dona Marluce. Quem não conhecer Dona Marluce, mas já me viu com ela em alguns momentos, né? Porque ela foi da vida educacional dessa cidade. Ah, Palmares inteiro conhece A vida ela. inteira, 40 anos de vida de sacerdócio à educação. E eu também herdei o sacerdócio e a educação pela minha mãe. Assim, pela minha mãe através dela, né? E de todas as outras tias que eu adotei aqui também, né? Porque os meus parentes maternos sempre moraram mais longe. E os meus parentes paternos sempre que tiveram mais perto, que tiveram mais nesse lugar do apoio e do cuidado junto com a manhinha e com nós três, eu mais meus irmãos. E aí, assim, nesse decorrer, né, enquanto eu estava aqui em Palmares, eu vivia dentro de um mundo onde eu não sentia o racismo, nem o preconceito de fato, porque eu vivia dentro de um ambiente de gente branca. Então eu estudava na melhor escola da cidade, estudei nas melhores escolas da cidade. Eu sou ex-aluna do Colégio Nossa Senhora de Lourdes com muito amor, ex-aluna de bem pouquinho tempo do Colégio Cenecista, ex-aluna do ginásio, acho que só 6 meses eu fui aluna de lá, e depois fui embora morar em Recife, e depois do ginásio eu já estava morando fora. Então esse período eu não senti, eu senti quando eu cheguei em Recife, porque eu cheguei de trança, e aí uma menina negra, com 16 anos, andando de trança, na cidade do Recife é um negócio assim, como assim você aí, quem é você, né? E além do assédio, que era muito forte, tinha a coisa da identificação. Você vem de onde, você vai pra onde. Todo mundo sabe que eu sempre fui muito corpuda, nunca olhei muito pra baixo, porque eu fui educada a olhar pra frente, não pro chão. E esse olhar pra frente dava um ar muito de arrogância, de superioridade, coisa que a gente não tem tanto. Até sou arrogante, até me coloco enquanto superior, hoje quando eu sinto que o racismo está querendo me pegar em algum lugar. Então, quando eu cheguei em Recife, eu percebi o racismo na sua face mais descarada, né? E na sua face mais descarada e mais minuciosa. Porque aí eu fui identificando que aqui eu passava por racismo e tinha o preconceito arraigado, mas não era com tanta força, porque era vergonhoso você dizer que você era racista. Ou então você dizer assim, eu só sou teu amigo porque tu faz a minha prova. Eu só gosto de estar junto contigo porque tu é amiga da filha de seu fulaninho, que é da loja tal. Tu frequenta a casa de fulana, que é filha do advogado não sei quem. Eu te vi andando com fulaninha, que era não sei o quê. Tu pega carona. Então tinha essas histórias que me faziam circular pela High Society palmarense, que eu não me via, assim, não sentia o preconceito. E quando eu fui para Recife, eu fui morar na casa dos meus tios maternos, que moravam em Prazeres. Então, assim, a minha tia morava na estrada da linha velha da Muribeca. Façam a linha do que é a estrada da velha da Muribeca e pensem assim, a Beira Rio aqui em Palmares, numa dimensão maior, com algumas ruas que você precisava passar por palafita para poder chegar em casa. Então eu cheguei nesse lugar, nesse ambiente, que para mim era hostil. Bem diferente do teu ambiente aqui em Palmares, né? Total. Diferente total. Não existia igual. Então, assim, para mim foi um choque, assim que eu cheguei na casa dos meus tios. Mas era o lugar que eu tinha e eu queria morar em Recife. Minha mãe disse, você quer... Eu estava fugindo de Palmares por causa de uma situação muito delicada, de uma relação que eu não entendia como era que existia, mas tinha uma relação afetuosa que não foi legal. Eu vou preferir não citar nomes. Mas claro. Também não tenho problema se eu citar os nomes aqui, não. Só que aí eu vou falar de alguém que hoje está numa situação que é diferente da que eu tenho hoje, da que eu sou, né? Então, assim, não foi fácil. E eu fui embora porque eu não aguentava estudar numa escola que as pessoas me apontavam todos os dias. Então, assim, até descobrir que o lugar da outra, dentro das relações, também está para as pessoas negras, foi difícil. E eu não entendia isso aqui porque eu sempre fui a primeira. Eu sou filha única, então tudo pra mim era primeiro. Primeiro eu vou comprar pra sua irmã e depois eu divido com vocês. Entendeu? E aí eu não conseguia entender esse meu lugar segundo e nem aceitar. E não só isso, eu não entendia como era que eu estava sendo apontada por uma situação que eu não construí sozinha. E aí eu fui embora
E foi muito hostil, mas eu queria sair da realidade que eu tinha aqui. E fui morar lá na casa dos meus tios, que não passei muito tempo. Saí logo, fui morar com as amigas no centro de Recife. E foi lá, nesse lugar, que eu fui percebendo como eu me identificava com os marginais. Então era o menino que vendia na boca, era o outro que estava ajudando a fazer a segurança da boca, que estava lá, que usava trança igual as minhas. Era o dono da boca não, o dono da boca era branco. Mas eram os meninos que estão, esse aqui é a participação especial. Os meninos que estavam na rua pedindo esmola, que pedia para trocar um passear, um valear por uma pipoca. Olha, a senhora troca um valear por uma pipoca para a senhora me dar. E eu já era senhora, né? E quando a gente fazia isso, a gente estava se identificando com esse racismo que veio me acompanhando. E aí eu fui estudar sobre essa história de racismo. E cada livro que eu lia, eu me lembro como se fosse agora, o primeiro livro que eu li foi Capoeira, um livro de poesia que eu agora me esqueci quem era o dono, quem é o dono desse livro, mas era um autor pernambucano e eu peguei na biblioteca do colégio, da Escola Normal Pito Júnior, para ler. E era Capoeira o nome do livro. E quando eu li o livro Capoeira, eu disse, eu sou essa mulher desse livro, né? E comecei a trabalhar dentro desse espaço do movimento feminista. E eu não vou dizer que o meu movimento, que o que eu milito dentro do movimento feminista é somente pelo feminismo negro, porque eu acredito que a gente precisa começar a identificar as relações que são ligadas à violência e as relações que a gente precisa garantir o fortalecimento da identidade de meninas que são negras, de pele escura, de pele negra, de meninas que são negras de pele clara, porque eu tenho uma filha negra que tem a pele clara, que está em casa, né? Então, assim, é muito difícil a gente entender como o racismo atinge a gente quando a gente é negro de pele retinta, como chamam, e quando a gente é negro de pele clara, que pode atravessar alguns espaços enquanto pessoa branca. Dó, eu agradeço muito a tua atenção. E outro dia a gente conversa mais sobre a tua militância, sobre as mulheres negras, que é muito interessante. Outro dia eu faço um outro vídeo contigo para você falar essa trajetória toda que você está fazendo, que eu sei que você viaja muito, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, você vai para o interior, você vai pro a Baixa da Égua. Você já foi na Baixa da Égua? A Baixa da Égua é ali no ginásio, mulher. Era ali. E a Ciência Ferreira dizia que a Baixa da Égua era ali no ginásio. Não, eu já fui até pra Boba Serena. Né? Tu já foi na Boba Serena? Não sei nem onde fica. Pronto, é uma viela. E assim, eu quero mesmo falar isso, até porque... Aí eu quero dizer a vocês que eu chamo ela de T, tá? Eu chamo ela de Dó, viu, gente? E aí, assim, eu acho que é interessante a gente falar para a gente entender que nós estamos em todos os lugares. Nós não. Nós, mulheres, estamos em todos os lugares. A gente ocupa todos os lugares. E dizer para vocês que fora daqui, e eu falo fora daqui, dentro do nosso país, que é Pernambuco, dentro desse continente nordestino, nós somos uma diferença, nós somos referencial. As mulheres de Pernambuco são referencial. Com certeza. E esse lugar do referencial é que a gente precisa trabalhar. A gente não pode ser humilde, mas a gente precisa entender que outras mulheres como nós precisam da nossa história para continuar crescendo. Como um processo de cuidado para o não adoecimento mental. Para a gente não acreditar que a gente não pode fazer. Pelo contrário, a gente pode fazer muito, mas a gente só faz muito se a gente descobrir de onde e quem é que nós somos. De onde nós viemos, quem é que nós somos e como é que essa trajetória se constitui. Dó, muito obrigada. Te agradeço por tudo. Falei mais do que o homem da cobra. Eu sei como você, que você adora falar, eu sei que você gosta muito de falar. E eu vou continuar com essa tua trajetória. Vamos embora. Viu? Outro dia a gente conversa mais sobre isso, tá certo? Tá joia. Sobre o que você está fazendo, que eu vejo teu trabalho na rede social e eu admiro muito. Então, é mulher, é negra e eu tô querendo mostrar o que os palmarenses
estão fazendo lá fora, porque aqui eles não conseguiram absolutamente nada. Então começaram a crescer fora de Palmares. Eu estou fazendo essa matérias com o pessoal que está saindo daqui. Que coisa boa. É importante, Tereza, que você faça isso. Porque é melhor que a gente saiba do que a gente está fazendo agora, porque depois que a gente morra, né? Tem o caso de João, que fez tanto bem com relação à comunicação e a marketing, e a gente vem saber de quase tudo que João faz depois que João se vai. Não então, tive tempo de fazer a matéria com João. Então, é importante a gente homenagear, como dizem os mais velhos. É importante a gente saber que está pisando no terreiro quando está vivo. Depois Exatamente. Que a gente morre, não dá para pisar no terreiro, não. Então, é isso, gente. Eu acho que é muito isso. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa. Em qualquer lugar que você me encontrar no meio do mundo, aí eu vou estar desse mesmo dele. Se a gente se encontrar em Barcelona, no Japão, na Índia, na Baixa da Égua. Esta